Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: com o Senhor descobrimos nosso propósito, através da fé seguimos nosso caminho. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós vivemos afastados do Senhor, nós acreditamos que a nossa vida ela tem que seguir através dos nossos sonhos. E assim, nós sempre acreditamos que alguma coisa precisa acontecer para que aquele sentimento que nós às vezes temos de não fazer parte ou pertencer a esse mundo, ele possa deixar de existir dentro de nós. E a cada conquista, talvez nós vibramos no começo, mas depois nós percebemos que aquele sentimento ainda ele continua lá. Então talvez você acredite que a meta seja fazer uma faculdade, sair da casa dos pais, se casar, ter filhos, arrumar um emprego melhor, ter o teu próprio negócio, e assim a gente vai criando certos tipos de metas. Só que com o tempo a gente nota que aquilo não satisfaz o nosso coração. Ainda nós nos sentimos deslocados, como se aquilo não fizesse parte da nossa vida. Então, mesmo que tudo aconteça da forma que nós imaginamos, dentro de nós os sentimentos sempre fica como se alguma coisa ainda ela tivesse faltando. E quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós ouvimos as palavras de Jesus Cristo, conforme a nossa fé ela vai aumentando e nós vamos sentindo a presença do Espírito Santo, Deus vai revelando através da sabedoria a nós a razão de todas as coisas que aconteceram. Nós vamos sentindo paz dentro do nosso coração e vamos entendendo melhor a razão de cada coisa. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em 1 Timóteo 1, versículo 12 e 13, a palavra do Senhor ela diz assim: agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e o insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Quem está dizendo essas palavras? Paulo. A quem ele está dizendo? A Timóteo. Paulo ele está preparando Timóteo porque ele tinha certeza que logo o seu chamado ele iria acabar e que Timóteo continuaria da onde Paulo parou. E Paulo ele está dando um discernimento das coisas que ele conseguiu entender a Timóteo. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Será que nós poderíamos cumprir a nossa missão ou o nosso chamado sem Jesus? Nós não poderíamos. Por quê? Porque nós não teríamos força suficiente. E é por isso que quando nós vivemos afastado de Deus, o custo emocional é grande demais. Por isso que nós nos sentimos sobrecarregados, cansados, por isso que nós ficamos amargurados, por isso que nós perdemos o controle de nós mesmos, quando nós sentimos ódio, raiva, frustração, desânimo, a ansiedade. Então, todos esses sentimentos, eles nos machucam. Todos esses sentimentos, eles nos incomodam. É como se aquilo ficasse o tempo todo me lembrando que alguma coisa precisa acontecer e eu não sei o que é. E Paulo, ele conseguiu reconhecer que se não fosse Jesus, ele não teria conseguido cumprir a missão que Deus tinha dado, ou ele não teria começado a viver o chamado que Deus tinha feito. E a nossa vida também é desse jeito. Enquanto Jesus ele não entra dentro do nosso coração, nós não entendemos o nosso chamado nem o nosso propósito.
Então nós vivemos apenas buscando as coisas do nosso interesse, como se isso pudesse satisfazer o nosso coração. E não pode. Por isso que hoje nós encontramos tantas pessoas com depressão, por isso que nós encontramos tantas pessoas hoje que têm algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema, porque é pesado demais viver longe de Deus. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque Ele me escolheu para servi-lo. Paulo reconhece que a escolha que Deus faz por ele, ninguém poderia fazer. Porque se você conhecesse um pouquinho a história de Paulo, você perceberia que no passado ele perseguia a igreja de Cristo. Então ele era o improvável a ser escolhido. E ele está olhando isso e está reconhecendo, tanto que ele continua dizendo: ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e o insultado. Então as pessoas sabiam que Paulo ele não gostava de Jesus e nem dos cristãos. Então quem olhasse a vida de Paulo e visse algum tipo de transformação e visse ele pregando o contrário daquilo que ele falava, entendeu que Paulo reconheceu que a presença de Cristo ela tornava a diferença dentro da vida dele. Quem iria escolher uma pessoa que fala mal dela, que insulta e que persegue, para trazer as boas novas sobre essa pessoa? Ninguém. Nós temos dificuldade até de perdoar as pessoas. Nós jamais escolheríamos. Se isso tivesse acontecido conosco, nós teríamos bloqueado, nós teríamos xingado, nós teríamos jogado essa pessoa para longe de nós. Mas Jesus não. Jesus ele pegou justamente aqueles, os mais improváveis, e trouxe para perto de si. Porque ele sabia que essa mudança ela seria irrefutável. E é assim que Deus nos escolhe. Talvez você esteja olhando a tua vida hoje toda torta, toda destruída. Você já fez tantas coisas que se arrepende quando você para pensar. E talvez Deus esteja aí te chamando e você diz: eu não, tem tanta gente melhor. Paulo também tinha consciência disso. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Enquanto nós não temos fé, enquanto nós não temos Jesus dentro do nosso coração, enquanto nós não nos convertemos, olha o que Paulo fala: eu não sabia o que estava fazendo. E Paulo era uma pessoa de dentro da igreja. Paulo era um fariseu. Paulo ele estava cumprindo o que eles pediam para que ele fizesse. Só que não adianta nada a gente estar dentro da igreja e Jesus não está dentro do nosso coração. Nós vamos continuar não sabendo o que fazer. Então, se você encontra uma pessoa que ela não é cristã, que ela não é convertida, o que você pode esperar dessa pessoa? Nada, porque ela não sabe o que faz. É como se nós estivéssemos dentro de um quarto e a luz estivesse apagada. Todas aquelas coisas, elas estão ali dentro. Só que a pessoa, ela não sabe. Quando eu acendo a luz, eu posso ver tudo que existe ali dentro. Então, assim também é a nossa vida longe de Deus. Nós não conseguimos perceber as coisas que estão à nossa volta, muito menos as coisas que nós mesmos fazemos. Porque sem a luz e sem a graça e sem a misericórdia de Deus, a nossa vida ela continua sem sentido. Então, para que Paulo ele pudesse entender o chamado dele, ele precisou conhecer a Jesus. E nós sabemos que a nossa fé aumenta através da leitura da palavra de Deus. Então, por que vocês acham que eu sempre insisto nisso? Talvez você ache que não seja assim, você está louco para ver um milagre. Mas o milagre ele precisa ir além. Porque se eu te der um milagre hoje e você não continuar alimentando isso, você vai acabar perdendo. Não é só Deus se mostrar e se revelar todo o seu poder, mas Ele tem que usar a sua vida para a obra de Deus, para um propósito para Deus. E obra de Deus não é dentro da igreja, a obra de Deus é você ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho. E foi isso que Paulo fez. Ele foi pregar a mensagem que tinha transformado a vida dele para outras pessoas. Porque seria fácil as pessoas reconhecerem que Jesus o tinha transformado. Porque aquele que o perseguia, hoje ajuda outras pessoas a encontrar o caminho. Se a gente continua lendo lá em 1 Timóteo 1, versículo 14 a 16, a palavra do Senhor ela diz assim: e o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e
que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer que nele e receber a vida eterna. Então Paulo ele continua contando a Timóteo o que ele conseguiu perceber. E ele continua dizendo: e o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor. Olha que para nós podermos amar, nós precisamos estar unidos com Cristo. Eu sempre falo, quem é o amor? Deus é o amor. E é através do derramamento da graça de Deus na nossa vida, do Espírito Santo, que nós podemos sentir o amor e que nós podemos ter um comportamento de amor. Sem isso, o amor não passa de palavras. É por isso que às vezes você fala, eu te amo, e daqui 10 minutos você pode estar odiando a pessoa. Porque tudo depende dos teus interesses e do que a pessoa fez. Mas Jesus, ele é diferente. Porque para que nós possamos estar unidos com ele, nós precisamos entregar a nossa vida. Nós precisamos acreditar nele. Então Paulo reconheceu que a fé e o amor que ele sente é justamente por estar unidos a Jesus. Se não fosse isso, se não fosse a graça de Deus, ele jamais poderia sentir essas coisas. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este. Então, Paulo ele resumiu tudo o que ele percebeu a uma única coisa, a uma única percepção. E qual era? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ontem, no devocional, o que eu falava? Que eu era um lixo. Paulo diz a mesma coisa, que eu sou o pior. Porque quando eu reconheço que eu preciso da misericórdia de Deus, que eu tenho necessidade do Senhor, o Senhor ele vem e me salva. Salva de mim mesmo, quando eu reconheço que eu sou um pecador. E eu tenho certeza que diversas pessoas talvez tenham dificuldade de reconhecer isso, porque acabam comparando as suas vidas com as vidas de outras pessoas. Paulo ele disse, eu sou o pior. E graças à misericórdia de Deus, graças a eu estar unido com o Senhor, a minha vida ela pôde mudar e ela pôde se transformar. Mas foi por esse motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. Então é através da transformação da nossa vida que nós nos sentimos tão indignos, que nós cometemos tanto pecados e fizemos tantas coisas, desagradamos a tantas pessoas e destruímos tantas coisas da nossa vida, que quando o Senhor nos encontrou, nós já não tínhamos mais nada. Nós não tínhamos nada para oferecer, já estamos lá no fundo do poço. E todos aqueles que virem a transformação na nossa vida, poderiam entender que se não fosse por Deus, nada daquilo teria acontecido. Então nós ressignificamos a nossa vida com algo ainda maior. E olha como Paulo ele tem um discernimento que Deus tem paciência. Que Deus, sobre esperar, Paulo reconhecer a necessidade de Jesus na vida dele. Que ele precisou ter as experiências com o Senhor para que ele pudesse continuar atuando na vida dele. Se nós não entregamos para Deus, Deus não transforma. Deus ele não vai vir até você sem que você o aceite e vai começar a invadir a tua vida. E às vezes nós caímos na inocência de querer pedir para que Deus mude a vida de outra pessoa. Ai, Senhor, muda a vida do fulano, muda a vida do ciclano. Ela tem que escolher mudar. E talvez o que esteja faltando para essa pessoa mudar é o teu testemunho mudar. Porque se o Deus que você serve não tem mudado a tua vida, não tem mudado os teus sentimentos, não tem mudado os teus caminhos, as pessoas não conseguem reconhecer a mudança, tem alguma coisa de errado. Você quer que o mundo mude, mas você não precisa mudar nada. Você já se reconheceu como pior? Você já se reconheceu como pecador? Ou tem dificuldade nisso? Nós temos que nos reconhecer como nós somos. Longe de Deus não existe nada de bom.
E não adianta, porque às vezes a gente olha pessoas que não têm Jesus, que não são convertidas e não tem nada, e a gente diz, não, mas ele é uma boa pessoa. Ele se comporta como o diabo, mas ele é uma boa pessoa. E aquele que faz tudo certo é o quê? E aqueles que estão inspirados pelo Senhor? Sabe? Então nós temos que parar de achar que Jesus é algo descartável, que eu escolho, que agora eu quero e agora eu não quero, agora eu faço, agora eu não faço. Porque quando ele vier fazer a transformação na nossa vida, nós precisamos estar unidos com ele todos os dias. E como eu fico unido com o Senhor todos os dias? Lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores, orando, frequentando a igreja quando der para você frequentar, ouvindo o devocional, testemunhando para outras pessoas, evangelizando, e assim nós vamos seguindo, retroalimentando esse Espírito para estar perto de nós, e a nossa fé cada vez mais vem aumentando, e cada vez mais o amor que nós sentimos vem aumentando, e isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Então Paulo se tornou um exemplo, porque as pessoas sabiam que ele perseguia a igreja. Quando Jesus coloca no coração de Ananias para que ele vá até Paulo orar, Ananias diz, Senhor, eu não sei se eu devo ir atrás dessa pessoa, não, ele persegue a gente, ele está pegando, ele está matando as pessoas que nem nós. Você quer mesmo que eu vou lá atrás dessa pessoa? E Jesus disse, sim, é esse, pode ir lá. Então o testemunho de Paulo se tornou muito mais forte. E assim também é a nossa vida. As pessoas, elas nos conheciam antes. E hoje essas pessoas, elas também estão nos conhecendo e vendo como a nossa vida mudou, como as nossas palavras mudaram, como a nossa forma de se comportar mudou. Então você precisa começar a tirar tudo aquilo que não vem de Deus da tua vida. A mentira, já não é mais aceitável você mentir, você exagerar, você ficar fazendo brincadeira de todas as coisas, ficar distorcendo, ficar se vitimizando, ficar falando palavrão, ficar bebendo, ficar, sabe, tudo aquilo que é em excesso, tudo aquilo que uma pessoa sem Deus faz, não cabe a nós fazer mais. Então você precisa questionar a razão de você ter feito certas coisas. Se você não encontrar uma razão, deixa de fazer. Se permita ser transformado. Porque enquanto você acreditar que você precisa de certas coisas, essas coisas elas vão continuar te dominando e não vão te levar a lugar nenhum. Infelizmente ou felizmente, aquilo que nós passamos no passado vai se incorporar ao nosso testemunho. Então as coisas que sempre nos incomodaram, as coisas que sempre nos machucaram, elas vão deixar de fazer parte da nossa vida sentimentalmente, porém dentro do nosso testemunho, para ajudar a convencer outras pessoas, nós vamos continuar falando sobre essas coisas. Só que sem aquele peso, sem aquela dor. E cada vez que nós contamos uma história, nós relembramos como era ruim viver na escuridão, como era ruim aquela vida. Tanto que hoje, quando nós olhamos para trás, não dá nem para acreditar as coisas que nós fazíamos ou as coisas que nós vivíamos, porque isso já não faz mais parte de nós. Então, graças a Deus, quando nós descobrimos o nosso propósito, quando nós encontramos o nosso lugar no coração do Senhor, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, através da fé, através da palavra, através da busca diária para estar unidas com o Senhor, nós começamos a seguir um caminho que vai nos levar até a eternidade e vai nos ajudar a conduzir outras pessoas junto conosco. Então olha como a nossa vida ela ganhou um significado maior. Antes você queria ser apenas uma mãe, queria ser apenas um pai, um trabalhador e ter uma família. Hoje você quer buscar a eternidade. Hoje você quer viver coisas maiores. Hoje você quer significar a tua vida de uma forma diferente. Hoje você trouxe um propósito maior para a tua vida. Não que as outras coisas não precisem acontecer, só que elas não são fundamentais como você pensava. Porque antes a própria ideia de não ter já era o sofrimento e a condenação da própria vida. Então se eu não tivesse era melhor morrer. Hoje não. Hoje nós pensamos de uma forma diferente. Por quê? Porque Jesus ele está dentro do nosso coração. E a graça de Deus ela tem nos alcançado. E assim o Senhor ele vem nos capacitando dia após dia para que nós possamos anunciar a sua mensagem,
para que através da nossa vida outras pessoas elas possam alcançar o Senhor. E enquanto outras pessoas são curadas, nós estamos nos curando também. E assim, vivemos no meio do amor e da fé. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Senhor ele possa trazer paz, que o Senhor ele possa trazer alegria, que o Senhor ele possa trazer o sentido da tua vida, te mostrar qual é o teu chamado, qual é o teu propósito, que você possa se reconhecer o pior, para que Jesus possa te transformar no melhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.